Claro! Nós somos uma família aqui. Então é muito interessante quem fizer o questionamento, por gentileza, o nome e a relação dessa pessoa em relação à esclerose amiotrófica. Se é paciente, se é familiar, se é cuidador, se é curioso, se é voluntário, por gentileza. Meu nome é Evaldo, né? E a paciente é minha esposa. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a respeito da divulgação dessa doença, né? Ainda eu acho que, eu digo assim, por parte da imprensa, praticamente a gente não vê tanta divulgação. Talvez seja isso aqui no Brasil, a doutora explicou agora, só tem uma associação, né? Então, eu não sei, talvez seja por falta de mais divulgação dessa doença, né? Não sei se, aqui, infelizmente aqui no Brasil, o pessoal socorre quando está morrendo, né? Nós vamos falar que a AIDS matava a pessoa que tinha AIDS, no outro dia já estava morto. Então a imprensa, o mundo inteiro, aquela coisa toda. Hoje a AIDS não mata mais, a gente não vê falar da AIDS, né? Então, como a doutora explicou, os Estados Unidos tem quantas? 20 e tantas. E aqui no Brasil, um país muito grande, cheio de político, né? E só tem uma associação aqui em São Paulo. Então, realmente, eu acho que, eu não sei, talvez, essa é a minha opinião, talvez tenha, falta um pouco a imprensa divulgar para que alguém se transforme nessa associação em várias associações e até, né, colabora com o aceleramento de algum medicamento que venha a ajudar, né, centenas de pessoas que têm essa doença, não é isso? Obrigada. O senhor tem toda a razão. Na verdade, o que aconteceu agora recentemente, que o deputado Romário assumiu muito, foi a criação do grupo de doenças raras, né? A esclerose amiotrófica é uma doença rara, e como todas as doenças raras, imagina, se o governo não consegue olhar para um câncer, né? Imagina que no lugar existe esclerose amiotrófica, mas dentro de um grupo de um monte de doenças que são raras, e que se juntar todo mundo que é raro, vira um grupo que não é tão raro, essa é a chance da divulgação um pouco maior. Mas eu concordo que hoje a gente tem a Brela em São Paulo, um braço regional da Brela que está no Rio Grande do Sul, que tem Porto Alegre, outro braço que está em Minas Gerais, que é o contato do feminino monstrinho, por exemplo. Então a gente vê que onde tem um braço, um contato da Brela, uma associação regional, que seja, sempre a gente consegue um pouquinho mais de divulgação. Então no Rio Grande do Sul, eles estão muito bem cercados, porque existe essa associação regional, existem médicos capacitados, por exemplo, o Dr. Francisco Rota é de lá, então sempre dá um apoio à associação, eles fazem eventos, também em Minas Gerais, mas falta, claro, o Brasil é muito maior do que isso. E quantas pessoas têm diagnóstico? Falei agora o que eu faço, né? Hoje o site, a comunicação por internet, ela é importante, porque hoje muitas pessoas vão lá, clicam e acham um monte de coisa. Coisas boas e coisas ruins, mas normalmente acham a Brela. E com isso, a gente consegue passar um pouquinho de informação. Mas é claro, se tivesse em cada estado uma representação, que a pessoa pudesse ir lá, porque às vezes são problemas, eu vejo no dia a dia da Brela, às vezes são problemas que tem que ser em loco, tem que ser no local. Então, por exemplo, olha, eu não consigo BIPAP. Se a pessoa está em São Paulo, a gente fala, vamos ver, a gente conhece fulano que vai lá, fica mais fácil, não consegue BIPAP. Agora, em Lorena, alguém não consegue BIPAP. A gente tenta intervir, claro, mas é muito mais difícil, a própria distância física atrapalha. Então, é importante que cada um de nós façamos a divulgação de que isso existe, para que a gente possa ter cada vez mais representatividade e que a gente possa ter voz, né? Para a gente conseguir a portaria do BIPAP, porque hoje todo mundo tem acesso pelo Ministério da Saúde, teve que ir em um grupo de doenças neuromusculares. Não foi só a esclerose amiotrófica que entrou, teve que entrar distrofias musculares, miopatias, doenças no nervo periférico, enfim, as doenças neuromusculares para serem representadas, para que a gente conseguisse essa portaria. E mesmo assim, em São Paulo, a gente consegue BIPAP fácil. Mas se você vai para outros estados, ou mesmo fora da cidade,
A prefeitura fala, não tem. Tem que entrar liminar, porque ela é portadora do Ministério da Saúde. Então, essas são as orientações que a gente sempre faz e que as dúvidas de vocês têm que ser passadas para a Bruna, para que a gente possa atuar, as assistentes sociais possam atuar orientando, olha, vai por esse caminho que será mais fácil, porque esses caminhos a gente já conhece um pouco mais. O paciente que tem essa doença não pode assim tomar certos medicamentos, tem que ter um cuidado no atendimento, né? Então, vamos supor, um paciente que chega no município, digamos assim, no município nosso lá, do ABC de Mauá, a pessoa que vai atender a pessoa, que o médico, o quadro de enfermagem que não tem esse conhecimento, fica difícil, né? Até em vez de ajudar, pode até piorar o quadro do paciente, né? Porque não tem o conhecimento. Então a divulgação, através, no caso, né, da internet e tudo, de comunicação, televisão, rádio, esse negócio todo, isso aí até ajudaria também as autoridades municipais a preparar essas pessoas para atender os pacientes nos seus municípios. Tá bom, doutor? Tem um comentário complementar? Tá bom? Mas antes dele, por gentileza. Bom, eu sou o Miguel, passei a vir aqui de uns tempos para cá, gosto sempre de dar meu espetáculo aqui. Eu já vim aqui por orientação e sugestão do meu neurologista, tá certo? E bom, com relação ao que o meu amigo falou, realmente eu desconheci essa doença, sou um paciente. Meus sintomas começaram em outubro de 2010, um certo desequilíbrio, a partir daí ninguém sabia o que tinha, passei 2011 tudinho, alguém querendo operar minha coluna, e depois, por um lado, detectou que eu tinha. Não sabia que era isso. Aí começou a aparecer no Fantástico, no Jornal Nacional. Aí o Paulo Gontijo, o Raong, no caso. Mas de vez em quando some, né, verdade? Então a gente fica realmente perdido. Eu sei que tem no Sul, tem em Minas. E eu estou tentando procurar, monitorar o assunto. E o meu neurologista disse que tudo que você falou aí, doutor Tatiana, que estão divulgando, estão pesquisando nos Estados Unidos, tem uma coisa no momento, talvez para o ano que vem, que saia algum medicamento, além do vírus lá, que só serve para retardar, né? Mas isso sim, foi positivo, a Anvisa, o Ministério da Saúde, você é ligado a quebrar etapas, né? Para colocar isso no mercado, que é a doença mortal, que é o tal. Mas eu acho assim, tem alguns aspectos, por exemplo, eu estou sentindo muito fatigado em relação ao calor e tudo mais. Eu tenho que fazer radioterapia, então não sei se isso já é alguma coisa que o neurologista tem que se interar. E ele realmente ele está se aprofundando no negócio, né? Ele está pesquisando, está procurando, para me deixar um pouco mais tranquilo. Então, realmente, com relação ao que ele disse, essa doença era bem escondidinha. Não é escondidinha lá, mas escondidinha, né? Quem sabe surge mais aí, pessoas. Outra coisa. Tem a lei de 1988 de doenças graves, que você pode ser isento de imposto de renda. Eu entrei em contato com a Brela. Ali tem mal de Parkinson, esclerose múltipla, que não é a ela, né? Mas hoje eu meio enxergo, fiz receita, pesquisei, me aprofundei, fui no INSS, por uma perícia, estou tentando ficar isento, mas não pagar imposto de renda, porque esse pessoal não fica desenhando essa grana nisso aí, não é verdade? Para não gastar isso com remédio, ok? Obrigado, hein? Senhor Miguel, obrigado. Senhor Evaldo, obrigado. Em relação, primeiro, esclerose promotrópica, doença rara. Segundo, que não tem nenhum exame fácil que faça o diagnóstico. Daí, diagnóstico é o tempo. Daí, o diagnóstico é a realização de outros exames para afastarmos outras doenças. E do primeiro sintoma ao diagnóstico é 1 ano, 12 meses em média. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, 4 médicos, em média. E muitos deles é coluna, é preguiça, é vagabundeza, e é difícil mesmo o diagnóstico. E se tratar de doença rara, diagnóstico difícil, e não ter remédio, quem é que vai querer estudar ela? Daí a dificuldade, daí a necessidade nossa.
numa reunião como esta, porque nós somos divulgadores. Daí a necessidade da presença da Abrela no simpósio internacional. Daí a necessidade da Abrela levar o documento do Brasil. E o documento melhor é a história. E daí vem Floriano Monstrinho, desafiando o mundo realmente de sua casa. Ele desafia o mundo de sua casa, mas não é só ele. Existem tantos outros que desafiam o mundo da sua casa, da sua cadeira, e principalmente com as ideias. Certas pessoas fantásticas. Hoje, Dona Leide Moreira está fazendo aniversário. Faz poesias só com o olho. Movimentação do olho. Está desafiando o mundo também. E nós precisamos levar essas informações para fora. Porque vamos aumentando a família. E com isto começam a aparecer informações. As informações no Jornal Nacional, no Jornal Regional, apareceu na semana passada no Jornal Regional à noite, em relação à esclerose amotrófica. Na TV Brasil também apareceu na semana retrasada a esclerose amotrófica. Nós não podemos perder as oportunidades para nós apertarmos também. Interessante em relação à doença grave, encontra-se lá, naquela relação que dá aposentadoria às pessoas. Tuberculose, que hoje é curada. Lepra, que é curada. Doença de Paget, alguém já ouviu falar já? Doença de Paget, está lá. Alguém conseguiu colocar aquilo. Que é doença grave. E a esclerose amotrófica não está incluída na relação. E tem alguma outra doença que seja mais definida do que a própria ela para se encontrar lá? Não existe, mas ela não está. Ela está em paralisia motora irreversível. Só que paralisia motora irreversível não tem CID. Não tem classificação internacional de doença. Então eu tenho que fazer uma carta para o perito, paralisia motora irreversível e incapacitante. Aí o perito olha, mas senhor Miguel, o senhor está ótimo. Olha, o senhor tem braços, está falando, está bonito. É assim que ele faz. Para ter aposentadoria, tem que perder o quinto dedo, beber um pouquinho, companheiros e companheiras. E assim consegue. É engraçado esse negócio. Né? O senhor está ótimo. Mas ele assim, o senhor vai tirar uma parte. Só que aí eu já olhei no meu cadastro, eu estou aposentado já. Então ele no meu cadastro lá saiu do IR padrão para o IR isento. Nesse mês agora, eu fiz um monte de continha e já me deduziram imposto na fonte. Então tudo indica que eu consegui dar um chapéu nesse cara aí, sem estar na relação de AIDS. Eu já peguei no INSS aqui na Dória, né? Como é que chama aquela rua, né? Perto do Guadu do Xavier Toledo. Eu estou inventando aqui, agora eu vou na Receita, ver como eu faço o período em que eu paguei imposto de renda. Eu acho que eu consegui dar um chapéu nisso. Isso, e por isso que nós temos que ensinar os peritos. Como pacientes, nós temos que levar o papel e falar para ele, olha, naquele grupo de paralisia motora e reversível incapacitante, está ela. O próprio paciente vai ensinando também ao perito. Ou seja, é uma família. Por isso essa reunião é assim importante. Então é importante. Agora, em relação ao próprio Ministério da Saúde, em relação à Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, eu não poderia estar fazendo reunião aqui hoje com vocês, porque nós vamos falar a respeito de remédio. Nos congressos, a professora doutora Tatiana, doutora aqui pela Escola de Medicina, ela é fisioterapeuta. Ela paga um congresso brasileiro de neurologia, por exemplo, ela paga para entrar no congresso, ela frequenta o congresso, mas onde tiver apresentação de qualquer medicamento, ela é impedida de entrar. Pode acreditar num negócio deste? Porque você fala de medicação. Ou seja, querendo a ignorância. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que ter informação. A informação, ela é protetora. Ela não vai fazer o indivíduo utilizar aquela medicação. A pessoa vai utilizar a medicação se ela realmente for boa. Agora, se ela não souber se a medicação vai ser boa, aí sim ela estará à disposição daquele indivíduo para utilizar o medicamento. O procedimento cirúrgico, se o senhor não fosse atrás de uma outra informação, a cirurgia coluna seria feita. Então, nós temos necessidade de saber o que está acontecendo conosco. Daí essa reunião.
E nós apresentamos o que foi falado de uma forma muito clara. Do ponto de vista de reconhecimento da doença, o aprendizado com outras doenças, esse aprendizado é transportado para cá também. E no congresso que aconteceu lá, houve um simpósio satélite. Neste simpósio satélite, um dos indivíduos convidados para falar lá nesse simpósio satélite, essa pessoa veio falar a respeito o que a AIDS trouxe de ensinamento para as doenças degenerativas como a esclerose lateral amiotrófica. O que se aprende com uma doença, não se esquece, transporta. Porque nós estamos sabendo hoje que para tratar esclerose lateral amiotrófica, a aula do Marco Antônio, não vai ser com um remédio. Não vai ser com um procedimento. Haverá necessidade, como antes, de vários medicamentos. Várias propostas em conjunto. Está chegando isto. Está chegando essa fase, que foi a aula apresentada por esse colega que veio nos brindar com essa informação. Em relação à fadiga do médico, o seu médico é excepcional, porque está indo atrás de outras informações. Estamos sabendo hoje que realmente para tratar ela não é uma pessoa. Há necessidade de várias pessoas. E nesse simpósio lá no Chicago, a grande força qual foi? Multidisciplinaridade. Ou seja, os vários profissionais envolvidos. Como é que eu posso, num congresso, permitir a entrada de médicos e impedir a entrada de fisioterapeutas? E a multidisciplinaridade, como é que fica? E no simpósio internacional, onde teve informação, todos estavam presentes. Médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, enfermeiro, bioquímico, biomédico, engenheiro, advogado, por causa desta condição jurídica, e a Fernanda vai falar a respeito da multidisciplinaridade que aconteceu.